As legiões romanas são conhecidas por seus legionários disciplinados, seus brilhantes generais e suas vitórias contínuas. Mas todo exército precisa de máquinas de guerra. Conheça a artilharia romana aqui e agora. Hoje vamos conhecer os tipos de artilharia que as legiões romanas tinham e quais eram os usos que lhes eram dados. Vou estragar um pouco o final para vocês. E não, a artilharia romana mal era usada na batalha, por mais que apareça assim nos filmes. Mas enfim, veremos isso depois. Agora vamos conhecer os tipos de artilharia. Bem, lembra-te que se não estás inscrito e tens medo de perder novos vídeos, a solução é fácil. Inscreva-se e junte-se à nossa comunidade de amantes da história. Vamos conhecer um pouco sobre a física dos arcos. Os arcos usam a flexão para armazenar energia mecânica, e isso é alcançado ao tensionar o arco esticando a corda. Quando a corda é solta, essa energia é liberada e o projétil é impulsionado para a frente. Simples! Agora vamos conhecer a torção. A torção consiste em torcer algo e novamente energia mecânica é armazenada. Quando se para de aplicar força, o objeto torcido libera sua energia. Mas enfim, não vou entrar em mais detalhes porque aqui viemos para aprender história, não física. O que quero dizer é que a artilharia romana usava a torção para funcionar. Conhecendo a forma de funcionar, vamos ver as diferentes partes que têm e compartilham as peças de artilharia. O elemento tensor, que é a peça que dará energia ao projétil para ser disparado. O mecanismo para tensionar, graças ao qual o soldado poderia tensionar a arma. Normalmente era uma engrenagem ou roda dentada, de forma que o legionário poderia ir tensionando aos poucos. O mecanismo para liberar a energia, conhecido como disparador, que não deixa de ser como um gatilho moderno, mas com outra forma. E por último, o lugar em que se coloca o projétil, seja uma colher, uma cesta ou um canal de tiro. Terá uma ou outra forma dependendo de se importa ou não a orientação do projétil. Com base nisso, vou dividir a artilharia em dois grandes tipos, e dentro destes comentarei as diferentes máquinas que havia. O primeiro deles é o que usava apenas um tensor. Este tipo de artilharia pode ser comparado a um obus moderno. E o mais representativo é o onagro, que podia lançar pedras a uma longa distância, embora a distância ideal máxima fosse de cerca de 130 metros, para que o projétil tivesse velocidade de impacto suficiente para causar danos. O projétil é disparado e este realiza uma parábola no ar. Graças a esta parábola, a artilharia pode disparar em alvos que estão atrás de um muro, uma paliçada, um montículo, etc. A munição deste tipo de artilharia é formada principalmente por rochas, as quais não têm uma orientação determinada, ou seja, não importa se a rocha está voltada para um lado ou para o outro. Eu destaco isso porque, para lançar um projétil direcional como uma flecha, são necessários dois tensores que veremos mais adiante. Este tipo de artilharia também tem desvantagens, e é que é bastante imprecisa. Realiza um fogo de área, ou seja, pode garantir que o projétil cairá dentro de uma circunferência, mas não no ponto exato. Vamos, que se você disparar 2 vezes com a mesma força e a mesma direção, a pedra cairá em 2 lugares diferentes. Era usado para destruir o interior de uma fortaleza ou para destruir uma paliçada de madeira, que não de pedra. Também podia-se aquecer argila para dispará-la por cima das muralhas e atear fogo nos telhados das casas para provocar um incêndio. O segundo tipo de artilharia é o que usa 2 tensores, um de cada lado. Este tipo de artilharia consegue um disparo linear, ou seja, o projétil não realiza mais uma parábola, com exceção, obviamente, da suave perda de altura produzida pela gravidade. Este movimento linear é alcançado graças ao uso de um trilho por onde o projétil circula quando é arrastado pelos tensores. No final, o que se tem é uma espécie de arco com muita potência. Como o movimento agora é linear e é guiado por um trilho, a peça de artilharia não está mais limitada a disparar apenas rochas, mas agora também pode lançar flechas. Novamente, por ser um tiro linear, a precisão é muito maior do que a dos onagros e, além disso, o fato de ser linear
permitiria que esse tipo de artilharia fosse usado em torres ou atalaias, seja de uma cidade ou de um acampamento de marcha, o que lhe confere uma alta capacidade defensiva. Esse tipo de artilharia pode ser de muitos tamanhos, desde peças do tamanho de uma pessoa até monstruosidades como a que vemos na tela. As menores eram conhecidas como escorpiões e costumava-se levar uma para cada 80 homens. E vocês se lembram o que era uma unidade de 80 soldados? Uma centúria? Para relembrar a organização das legiões romanas, confira o link acima com o vídeo onde explico o assunto. Os escorpiões sofreram modificações e melhorias com o tempo. Por exemplo, os tensores foram protegidos para que não se molhassem se chovesse, ou até mesmo foram instaladas miras metálicas. Escorpiões também foram instalados nas coberturas dos navios romanos para batalhas navais. Há também uma variante pouco conhecida do escorpião, que alguns autores mencionam e é conhecida como políbulos. É um escorpião que recarrega automaticamente. Se a isso adicionarmos que os escorpiões podiam ser montados em carros, temos o blindado romano. O irmão mais velho do escorpião é a balista, que já tinha dimensões consideráveis. Elas podiam disparar a quase 1 quilômetro de distância. Mas, por mais grandes que fossem essas máquinas, não eram usadas para destruir muros como em épocas posteriores da humanidade. Vamos ver para que era usada a artilharia romana. Era usada principalmente para os cercos, mas como já disse, não para derrubar muros. Então para que eram usadas? Os chocalhos eram usados para disparar por cima das defesas e limpar a área atrás do muro que seria atacado. Também podia ser usado para incendiar os edifícios da cidade. As balistas e escorpiões, por outro lado, eram usados para limpar as muralhas, ou seja, disparavam na parte superior dos muros para derrubar os defensores que atiravam projéteis nos legionários que se aproximavam. E é que as flechas desses escorpiões podiam parar mais de um homem ao mesmo tempo. Essas armas também podiam ser usadas como apoio em um desembarque, como fez Júlio César ao desembarcar na Britânia. Também podiam ser usadas em batalha campal, como novamente fez César na Gália, ou como se fazia para enfrentar a cavalaria arana durante os últimos dias do Império Romano. Devo destacar que não é nada comum o uso de artilharia em batalhas campais, basicamente porque a vantagem das legiões era sua grande mobilidade, e se tem que desobstruir uma área e montar a artilharia antes de iniciar a batalha, perdem essa vantagem. Como conclusão, sinto em dizer que a artilharia romana raramente era usada em batalha, ao contrário do que mostram os filmes, como por exemplo O Gladiador. Também não eram usados para destruir defesas, a não ser que fossem paliçadas de madeira ou muros muito fracos. Até aqui o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, e se sim, você já sabe, dê um like e se inscreva para não perder nenhum vídeo.